Olá, estamos de volta com mais um programa no Alto do Salto. Hoje com a querida Sandra Pereira, jornalista do Jornal da NET, que tem um trabalho interessante com as mulheres, né? A Sandra faz um trabalho diferenciado, ela dá uma atenção toda especial para as mulheres. Sandra, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. É um prazer muito grande, Sueli, estar aqui com você, tá? Aqui no programa No Alto do Salto, na TV das Artes. Eu agradeço a equipe da TV das Artes pelo carinho, pela oportunidade. Eu acompanho bastante os programas de vocês, gosto, tá? E a Sueli é uma referência quando se fala em mulher aqui na nossa região e até no Brasil, como nós ouvimos num evento que aconteceu em Taboão da Serra. Meu nome é Sandra Pereira, eu sou jornalista, eu sou do site Jornal na NET, eu sou formada pela Universidade Federal de Alagoas há 18 anos. Atualmente eu ocupo a diretoria de comunicação da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Já trabalhei em 1 milhão de assessorias de imprensa e desde que eu comecei a minha vida profissional, eu sempre procurei olhar com maior atenção e sensibilidade as questões relacionadas à mulher. Quando eu escrevi sobre um crime contra a mulher, eu não só disse que uma mulher foi assassinada. Eu procurei contar a história daquela mulher. Eu acabei conhecendo filhos dessas mulheres. Eu acabei entendendo um pouco da vida delas. E quando eu comecei a ter essa percepção, eu vi que o que eu estava divulgando era decorrente de toda uma situação anterior e que não se encerrava na minha divulgação. Porque o problema não acaba quando uma vítima é sepultada. Os filhos permanecem. Começa ali, né, eu A acho, família permanece. O drama, todo o problema, toda aquela tragédia Se estende para outras vidas. E as marcas de tudo aquilo são absurdamente grandes e não vão cicatrizar. Eu aprendi isso ali nesse trabalho que eu comecei a desenvolver, assim, porque me tocou muito que quando as feridas físicas se curam, as psicológicas, as feridas na alma, como eu chamo, não estão nem perto de fechar. E aí a mulher fica numa situação em que ela se sente muito sozinha, em que ela acaba se afastando das pessoas com quem ela tem uma convivência maior, em que ela acaba deixando de gostar das coisas que ela gostava antes, porque ela perde a referência de quem é. E aí, até por conta da fé que eu professo, eu costumo levar uma palavra amiga, falar de Deus para elas, pedir que o Espírito Santo as conforte, porque essas mulheres passaram por problemas tão grandes, elas foram tão absurdamente agredidas, tão feridas, que não há como não olhar para elas e sentir amor, porque precisam. elas precisam de amor, é a única coisa capaz de mantê-las vivas. É você dizer para elas que há um amor maior, que esse amor maior a gente deve exercer entre nós, que elas não estão sozinhas, que elas precisam se recuperar até para ajudar as outras, que ainda estão passando pelo problema que elas estão começando a enfrentar. Você trabalha com essa área e é muito natural para você falar em ciclo da violência, mas as pessoas, de um modo geral, elas não têm uma consciência do que é o ciclo da violência. Porque quando uma mulher está num relacionamento que é doentio, ela não consegue enxergar isso de imediato. É que a violência ela fica naturalizada, né, na sociedade, a gente fala sempre isso. E eu falo também, concordo com você plenamente, dessa perpetuação da violência, né? O ano passado na Assembleia Legislativa, eu com a Carla Martins, que já veio aqui, nós lançamos um projeto que se chama Reféns da Violência, que visa exatamente atender essas crianças que são vítimas da violência, para que haja um rompimento desse ciclo, que se você não romper aquele ciclo, ele também vai se perpetuar, né? Eu não vou, Sueli, contar o nome da mulher aqui, mas eu vou contar um pouco a história dela. O ano passado, nós tivemos em Taboão da Serra, no dia 25 de novembro, uma caminhada histórica, quando centenas de pessoas foram
em marcha pela BR-116 pedindo paz para todas as mulheres. Naquele dia, havia algumas mulheres sobreviventes de violência entre nós. E essa caminhada foi um marco para a causa e foi muito marcante para mim também. Porque eu reencontrei uma mulher que eu noticiei que ela levou um tiro do namorado dentro da Anhanguera e ela estava lá viva. Quando ela me abraçou, ela disse assim: eu vim aqui para dizer para as outras que eu sobrevivi. Eu vim aqui para encorajar as outras. Uma mulher que eu levei pessoalmente foi dentro do meu carro com a minha família. Foi uma sobrevivente de um dos piores casos que a gente viveu também em Taboão, que foi a mulher que sobreviveu àquele ataque da facadas. O marido dela, o ex-marido dela, ela morava sob o mesmo teto. E aqui, gente, eu preciso fazer um parêntese. Existem muitas mulheres que moram nas mesmas casas que os seus ex-companheiros porque elas não têm para onde ir. Não é porque elas gostam de apanhar, como algumas pessoas repetem em tom risonho. É porque elas não têm para onde ir. E é porque os companheiros as ameaçam. Se você sair daqui levando o meu filho, eu te mato. E nenhuma mãe quer ver seu filho nessa condição de ameaça. E aí você se submete a apanhar, a sofrer, a viver dentro de um inferno para proteger aqueles que você ama. Somente quem tem um filho vai conseguir entender a imensidão do amor que a gente tem e o que a gente é capaz de fazer para proteger um filho. Então, assim, naquele dia, quando essa mulher foi comigo, eu tinha uma relação com ela, porque eu falava muito com ela. Tinha dias que eu acordava e eu fiquei muito incomodada com aquela situação e eu mandava mensagem, ligava para saber como ela tá. Então a gente conversava bastante. Mas o meu relacionamento mais estreito foi com a filha dela. No dia em que aconteceu a tragédia, que o pai dela acabou preso e tal, e o pai dela ela amava muito, ela ama muito o pai dela. Hoje essa família vive uma outra forma de violência, que é a mãe ter sobrevivido, o pai está preso, mas ele faz toda uma pressão psicológica nas meninas, porque ele quer que as meninas visitem, e ela não tem condições de visitar o homem que tentou cortá-la com um facão. Então, naquele dia, eu falei com a menina e ela ia comigo. A filha também ia. No meio de tudo isso, o aspecto emocional é muito forte. Enquanto eu estava estacionando, ela me mandou uma mensagem falando assim: olha, vai a minha mãe e as minhas irmãs, porque eu tô com medo. Na escola, os meninos ficam falando: ah, foi aquela ali que o pai fez isso. E aí, se eu for num lugar que vai ter muita gente, as pessoas vão me conhecer, vai ser pior. A sociedade julga, né? Vai ser pior para mim. Então, olha, É um eu julgamento. não vou e tal. Mas a mãe dela foi, a mãe dela foi lá com a gente e tal. No meio do evento, ela me mandou uma mensagem falando que estava acompanhando pelo Facebook. Disse assim: ai, eu me arrependi de não ter ido, porque eu tô vendo eu tô vendo que as pessoas não estão julgando, que as pessoas estão apoiando. Se eu imaginasse que seria assim, eu teria ido também. O acolhimento é muito importante para as pessoas que sofrem violência, né? E Eu ela, sempre falo isso. adolescente, Sueli, na nossa perspectiva de adulto, e aí os adultos já conscientizados para a causa, a gente não julga mais. Sempre que eu vou falar com uma mulher numa situação como essas, eu falo para ela: você não está sozinha. Eu não vim aqui para expor a sua situação, eu não vim aqui para te expor, eu vim aqui para tentar te ajudar. E foi muito bom esse trabalho na perspectiva de que eu conheci outros profissionais assim. Hoje, eu conheço outros profissionais em São Paulo, profissionais de outras empresas, de grandes empresas de comunicação, que assim como eu, pensam que a gente deve fazer essa cobertura tendo um olhar especial à mulher. Também acho. Eu conheci essa filha quando ela estava na rede social reclamando o fato de que a mãe estava sendo julgada, porque diziam que a mãe dela tinha um caso com o cara que o pai dela matou. E ela falou: vocês não conhecem a minha mãe, vocês não conhecem a minha história. E aquilo foi tão forte, eu sei que foi tão verdadeiro o que ela escreveu lá, que eu prontamente mandei uma mensagem para ela, encaminhei o meu telefone. Pouco tempo depois ela entrou em contato comigo e nós começamos a conversar. Fazemos isso com bastante frequência, porque
Ela Tem que sempre mudar, fala né? comigo. Tem que mudar. Ela, quando tem alguma dificuldade, me procura e tal. Mas, assim, eu também preciso contar, Sueli, que nem sempre é fácil fazer essa cobertura. Eu vivi uma situação muito difícil para mim, profissionalmente. Houve uma mulher que foi encontrada num terreno baldio aqui em Embu, e ela estava sem vida, ela havia sido violentada, foi jogada, descartada como um lixo. E ela ia ser enterrada como indigente. Eu acompanhei esse caso. Na verdade, você acompanhou o segundo caso. O primeiro já faz um tempinho. O que você acompanhou foi da Tabata, que foi o ano passado. Isso, que ela estava no lixo. Que estava no lixo. Esse outro foi no Embu também, foi num terreno perto da aba, que jogava bastante lixo lá, mas já tem uns 3, 4 anos esse caso aí, Sueli. E quando a pessoa me passou a informação de que essa moça ia ser sepultada como indigente, eu tinha uma foto tão terrível quanto a da Tabata. E ele pediu para mim, publica a foto. Publica a foto, porque ela é uma moça muito jovem. Olha o que ele me disse. Ela está com unhas feitas, a sandália que ela está usando é boa, ela está com uma roupa limpa, com características de quem saiu de casa arrumada para trabalhar. E se a gente publicar a foto, eu tenho certeza que a família vai aparecer. E eu fiz isso. Eu publiquei essa foto. Não demorou nem 3 horas. A família dela foi encontrada. Ela vinha do estado de Minas Gerais. E ela desapareceu em Minas e foi localizada aqui, morta. Quando eu postei essa foto, muitas pessoas me criticaram. Até colegas me criticaram. E eu fiquei muito triste, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, mas teve gente que escreveu, tudo pela audiência, tudo por um clique, tudo por acesso, tudo por não sei o quê. Mas as pessoas não sabiam Que a sua visão era o outra. diálogo anterior que eu tinha tido com a pessoa que tinha me sensibilizado para fazer aquela postagem e o quanto eu tinha me questionado antes de postar. Porque numa hora dessas, todos os seus valores éticos, tudo que você aprende na faculdade eu sei que a gente não pode fazer exposição de casos assim, é óbvio. E eu não faço isso. Mas acontece que aquele era um caso extremo. Se eu não tivesse feito, ela não teria sido identificada. E aí, eu fiquei muito triste. Eu me lembro que eu fiquei bem, bem triste mesmo. Eu estava a ponto de chorar. E aí eu entrei em casa, fiquei largada lá no meu quarto com a porta fechada, porque eu ia chorar mesmo. O telefone tocou, aquele momento que você dá uma pausa para as lágrimas para atender o telefone. Era uma familiar dela, Que tinha reconhecido. Minas Gerais, que tinha visto a postagem e que estava me ligando, porque eles estavam viajando para cá para retirar o corpo no IML de Taboão da Serra. Eu agradeci muito a Deus nesse dia, porque Deus conhece os nossos corações e eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste, porque me julgaram assim de um jeito que parecia que eu era, sei lá, a escória do planeta. Essa sua visão pela questão de gênero é muito importante, né? Porque eu me utilizo de você, né? Quando eu tenho uma mulher que está desaparecida, quando há alguma coisa que eu preciso da sua ajuda, ou um caso de estupro, que a gente precisa localizar o estuprador, você está sempre disponível, né? E aproveitando esse gancho seu que você falou de violência contra a mulher, e no meio jornalístico, como é que isso se dá? Porque eu e você, a gente conversa muito com relação ao assédio às jornalistas, né? O que é para você ser uma mulher, jornalista e negra no meios de comunicação? Olha, ser mulher e ser jornalista é uma missão difícil. É bem difícil. Se eu voltar um pouco no tempo, no começo da minha carreira, eu trabalhei numa redação. Eu fui jornalista, eu me formei na Universidade Federal de Alagoas e lá eu trabalhei durante 6 anos num jornal de circulação diária. Era o segundo maior jornal do estado e eu já saí da faculdade e já comecei a trabalhar lá. E eu era muito jovem, eu tinha 22 anos, era muito bonita, era muito mais bonita do que sou. Eu era muito bonita, tá? E eu fui trabalhar numa redação com muitos repórteres. E na minha redação existia um problema que existe até hoje em todas as redações.
as foquinhas, que é como a gente chama jornalistas estreantes, sofrem um assédio muito forte, mas muito forte. E quando você é assediada e você é tentada e você não cede ao assédio, você passa a sofrer um outro tipo de assédio, que é a perseguição. A desqualificação, né? Depois de sofrer o assédio com intenção sexual e suportá-lo, eu passei a enfrentar o assédio moral da desqualificação. E um dia, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque assim, eu sempre trabalhei com profissionais maravilhosos, eu nunca vou esquecer que a minha editora me chamou no banheiro do jornal que eu trabalhava e eu tava chorando, né, porque eu não sabia mais o que fazer. E ela me disse assim, olha, fica esperta, as suas matérias são lidas com lupa, não erra. Eu sei o que aconteceu, todo mundo sabe, mas ninguém aqui vai falar nada. E eu também não falei nada, graças a Deus. Eu digo graças a Deus, porque depois de mim, a profissional que entrou, eu fui contratada, fui efetivada, me tornei repórter, mas houve outra foquinha logo depois de mim. E essa minha colega denunciou. E foi a pior coisa que ela fez na vida dela. É mesmo? Porque ela passou a ser culpada. Era uma situação que vinha se repetindo naquele momento, naquela redação. Havia aquele profissional com essa conduta permanente, mas ele tinha um alto cargo na chefia do jornal. E nós enfrentamos isso, todo mundo em silêncio. Até que veio uma menina que não quis enfrentar em silêncio. E deveria ser o contrário, né? E foi horrível. Naquele momento, Sueli, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu não tinha nem a maturidade profissional e nem o conhecimento sobre o tema que eu tenho hoje, tá? Hoje os problemas são outros. Embora essa parte do assédio, eu tive uma conversa recentemente com uma colega jornalista aqui na região e ela me falou uma coisa, por conta do que ela falou, eu acabei admitindo uma situação que eu enfrentei há poucos anos. O delegado? Exato. Delegado. E que eu não tive coragem. Somente uma pessoa sabe disso, que é uma amiga minha advogada, não é você no caso, né? Mas uma amiga minha, porque no dia eu fiquei tão assim, eu fiquei tão chocada, eu fiquei tão transtornada, eu tremia tanto que eu liguei pra ela pra desabafar mesmo. Aí ela falava assim pra mim, para Sandra, você é uma adulta, você está se comportando como uma criança, que absurdo, que não sei o que. Ela não tem a... Ela não é muito voltada a essas questões relacionadas à mulher, ela não é, tá? Ela, inclusive, acha que nós feministas somos um saco. E ela é minha amiga, então eu respeito a opinião dela, embora eu defenda mesmo, mas eu respeito a opinião dela e eu brinco que a gente tem que... Brinco não, a gente tem que se aceitar aceitar as pessoas como elas são, né? Eu não vou conseguir transferir para você as minhas crenças e você também não vai conseguir transferir as suas para mim. Mas assim, mesmo né? passando por todas essas dificuldades, você aconselha as mulheres a virem para o jornalismo? Nós Olha, precisamos de boas jornalistas com a sua visão? Gente, se eu nascer 100 vezes e a mim for dada a opção, eu seria jornalista 100 vezes. Eu faço pós-graduação em docência no ensino superior e eu dei uma aula ontem à noite e no final da aula meu professor falou assim, eu sei que você é apaixonada pelo jornalismo, mas tenta não falar que a sua aula foi só para estudantes de jornalismo, porque você vai acabar delimitando muito a sua área de atuação e você já está pronta para dar aula. Você tá preparada. Só que não fica só falando que você só quer fazer com jornalismo, porque você poderia dar aula para uma série de... para outras profissões, para outras áreas, não precisa ser só jornalismo, entendeu? Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, faria tudo novamente, eu gosto demais de fazer jornalismo, porque a gente tem a oportunidade de mudar. Quando nós jornalistas saímos da faculdade, a gente sai com aquele desejo de querer mudar o mundo. E os anos dentro do jornalismo me ensinaram, Sueli, que às vezes mudar o mundo é mudar a vida de alguém. De certa forma, eu mudei um pouquinho o mundo dessa adolescente com quem eu converso. De certa forma,
Eu também ajudei a mudar um pouco o mundo da mãe dela. É que você trouxe a verdade da história, né? Que a mãe não tinha um caso, E aí, que o pai era ciumento, sim, possessivo. e uma rede de televisão viu essa história, entrou em contato comigo, eu entrei em contato com a família. Eles fizeram uma grande matéria que foi um desagravo àquela família. Então, eu não consegui mudar o mundo, mas eu consegui mudar aquela situação, aquela realidade. E você costuma escrever artigos sobre mulheres? Ah, eu escrevo. Né? Eu escrevo com bastante frequência. E o que você gosta? Eu tenho assim, às vezes eu acordo com um texto que está lá dentro de mim, ganhando forma e de repente numa madrugada eu levanto porque ele quer nascer naquele momento. E eu escrevo sobre tudo. Eu gosto de escrever sobre mulher, mas eu também gosto de escrever sobre educação. Porque tudo isso acaba refletindo sobre... Sim. Porque o machismo é cultural, né? A dificuldade de acesso à educação. Quando a gente olha as estatísticas de violência contra a mulher num mundo, num país como o nosso, e observa num país de primeiro mundo, no país de primeiro mundo existe violência contra a mulher, mas não num nível tão alto quanto é no nosso. E a isso, Eli, eu preciso aqui fazer uma menção que eu sempre faço questão de dizer. No estado de São Paulo, essas estatísticas só se tornaram realidade por causa do trabalho da deputada Analice Fernandes, que eu considero essencial, porque não dá para você tratar de um problema que você desconhece. Quando a mulher ia até uma delegacia e ela não conseguia fazer o registro da ocorrência, quando os crimes contra a mulher apareciam, eram jogados dentro dos outros crimes, o governo e nós, que temos uma sensibilidade, e os governos de um modo geral, não conseguiam trabalhar políticas públicas para combater isso, porque estava diluído. Havia uma obscuridade plena em relação a isso. Hoje não. Hoje a violência contra a mulher, ela é mapeada. É claro que a gente sabe que existe a subnotificação. Nós começamos a dizer às mulheres há pouco tempo que elas devem romper esse maldito silêncio que acaba acobertando os agressores. Eu falo que eu criei eu trabalho muito a expressão silêncio acobertador. Porque o silêncio só favorece o agressor. Eu descobri, numa série de ações que eu fiz de alguns anos para cá, conversando, às vezes eu não chamo de palestra, eu chamo mais de uma aula. É uma atividade de conscientização que eu faço com grupos que têm homens e mulheres e é onde eu vou ali trabalhando as diferenças entre ambos. É um trabalho que eu faço voluntário e que eu já fiz em alguns locais que me deram muita felicidade, porque de fato eu consegui conscientizar algumas pessoas e eu fico muito feliz de conseguir salvar alguém, né? E aí eu sempre falo uma coisa, que o silêncio acobertador é bom para os homens. E péssimo para as mulheres. E péssimo para as mulheres. Porque um homem não gosta de ser chamado de agressor de mulher. Já imaginou? No time de futebol, que é um ambiente plenamente masculino, o cara tá lá, ele pensa assim, não, se eu entrar numa confusão aqui, eu vou ser tratado de igual para igual, né? Aí vem o cara que só bate mulher. Imagina. Fica um estigma, né? É você, né, que bate mulher. E se fosse um homem, você batia? Quem é que vai gostar de ser tratado nessa perspectiva? Ninguém. Numa das ações que eu fiz, foi muito engraçado que era um público predominantemente masculino. Mas havia algumas mulheres lá. E uma das mulheres, no meio, falou assim, eu não gosto de falar desse assunto. Porque quando eu passei por isso, eu enfrentei sozinha. Não tinha ninguém lá. Ela foi muito hostil num primeiro momento. E aí eu falei, olha, tá vendo? É por isso que a gente tem que fazer ações como essa. Para que pessoas como você não precisem sofrer tudo isso sozinhas. E não se sintam sozinhas. E aí ela olhou para os amigos, era numa empresa, ela olhou para os colegas de trabalho dela e falou assim, aqui todo mundo falou que eu gostava de apanhar. Aí eu falei, vocês erraram. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém apanha porque gosta. Ninguém gosta de apanhar. A verdade é essa. Mas existe uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração que impossibilitam, né? Antes de chegar para uma mulher, porque é uma nova forma de agressão. Dizer isso a quem já vem sendo agredida dentro de... Imagina, há mulheres para as quais o fim de semana é um inferno.
Quando vai chegar no fim de semana, nós ficamos felizes porque a gente vai poder ficar um pouco mais em casa, ficar com a Descansar, família, descansar, passear. vai poder passear. Mas para a mulher que apanha no lar dela, o fim de semana é um tormento, porque ela vai apanhar continuamente. É por isso que hoje há um movimento para que as delegacias da mulher funcionem nos finais de 24 semana horas. e 24 horas, porque a É violência necessário. não tem hora para acontecer, você bem sabe disso, né? Quantas vezes a gente está de madrugada Trabalhando. trabalhando, E buscando saídas, né? buscando Porque saídas, porque nessa precisa brigar, área, precisa fazer boletim de ocorrência. Nós nessa não temos esse área suporte no fim de semana. é assim mesmo, a gente trabalha muito em parceria, uma pede ajuda para outra, né? Ô, Sueli, ó, quantas vezes eu já fiz isso com você domingo, de madrugada? Sueli, aconteceu uma coisa assim, ó, não é? Tá bom, mas você pode ajudar? Faz parte, né? Bom, estamos chegando ao final, mas eu vou me redimir de uma falha minha, que a gente fala tanto de empoderamento, de tirar a mulher do ciclo de violência, mas eu ainda não falei onde elas podem buscar ajuda, né? Então nós temos esse telefone, que é um disque denúncia regional, então as mulheres podem fazer as suas denúncias de agressões nesse número. Aqui em Budas Artes vocês podem procurar a DDM, a Delegacia da Mulher, a doutora Flora, que é muito acessível, muito pronta a ajudar. Em Taboão da Serra vocês podem procurar a Delegacia da Mulher, a doutora Aparecida, ou a Promotoria de Justiça, a doutora Maria Júlia, ou a Coordenadoria dos Direitos da Mulher. O telefone da Coordenadoria de Taboão da Serra é 4787-3923. Sandra, infelizmente nosso tempo acabou. Você quer fazer alguma consideração? Ah, eu gostaria de dizer assim, que a gente sabe que houve uma evolução muito grande no aspecto das políticas públicas para as mulheres em Taboão da Serra. Em Embu, a gente ainda tem um problema muito sério, que são os casos recorrentes de estupro. Em Itapecerica, a gente também enfrenta o mesmo problema. Eu penso que até por conta da condição geológica da cidade, né, da geografia, não geológica, a geografia do município, Dificulta, né? o fato de Mata, ser maior, muita mata, e a situação econômica também. Eu falo que quando a crise se agrava, quem mais sofre são as mulheres. Infelizmente. Então, a gente precisa de mais parceiros nessa proposta de tentar fazer um mundo melhor para as mulheres. Tá? A gente hoje, em Taboão da Serra, a gente tem a felicidade de ter 4 vereadoras, de ter uma vereadora presidindo o Poder Legislativo. Eu acho muito importante a simbologia da gente ter essas mulheres ocupando esses espaços de poder importantíssimos. Fiquei muito feliz quando a deputada Annalise assumiu a presidência da Assembleia, porque também é importante. O Parlamento de São Paulo nunca foi presidido por uma mulher, e essa simbologia é essencial para nós, para o empoderamento da mulher. E assim, não dá mais só para a gente ficar dizendo que a mulher tem capacidade, porque não é possível que a essa altura alguém precise ser provado da nossa capacidade, né? Pessoal da TV das Artes, obrigada. Foi muito legal e rápido. Então, até uma próxima. Eu agradeço a Clínica Cuidar-se, né, do Dr. Eric, a Rose Rocha, do estúdio Rose Rocha, né, pelo carinho que ela tem comigo. E até uma próxima.